senhor pode anotar? Não, já fiz a anotação. Aí depois o senhor fizer a... Posso ler a anotação? Tenho ainda uma última consideração. Aliás, a penúltima, página 46. O senhor está tratando aí dos casos excludentes da responsabilidade civil. O senhor cita aí um deles, né? Está na quarto parágrafo, fala do estado de necessidade. Poderia dar um exemplo do estado de necessidade excludente de um crime ambiental? Um crime ambiental. Supondo que o senhor esteja no meio da floresta amazônica, vou dizer uma espécie, não sei nem se ela reside na floresta amazônica. Não comendo. Digamos que eu esteja no meio da floresta amazônica por alguns dias, semanas, se alimentando apenas de folhas, frutas, o que ela seja, e surge próximo do senhor uma onça ou qualquer outro animal que esteja no ranking dos animais ameaçados de extinção. O senhor já está ali há algumas semanas, abatido, tomado pela fome, o senhor mata aquele animal para se alimentar da sua carne. Seria considerado um crime ambiental devido ao animal estar em extinção, tá? Pela morte do animal. Porém, vendo as doutrinas, os estudos que fiz, esse seria um estado de necessidade que abriria uma possibilidade da excludente. Isso se levarmos em conta a teoria do risco administrativo, que ela admite essa excludente. Se tomarmos como base o risco direto, ela não seria aplicada, seria condenado sim pelo crime independente. Perfeito. E finalmente, nas conclusões, página 52, ficam as mesmas considerações a respeito da impessoalidade, né? Tratar de forma impessoal.